Mundo Cooperativo. Oferecimento: Sicoob, mais que uma escolha financeira, a solução ideal para seu negócio. E Sistema OCB Espírito Santo, conectando histórias. Começou! O Mundo Cooperativo está no ar. Que bom ter você aqui com a gente em mais um programa. E eu começo com uma pergunta. Qual a fórmula de sucesso no agronegócio? Você sabe responder? E hoje, com os dados, com os recursos, com inclusive ferramentas novas, de analytics, e machine learning e inteligência artificial, já não precisa mais ficar no achismo. Hoje é dia de bate-papo sobre as pesquisas na Universidade Federal do Espírito Santo com o Café Conilon. O senhor acredita que um país consegue se desenvolver sem ciência, sem inovação e sem pesquisa? É difícil desenvolver sem isso, Porque, toda a base do conhecimento, ele é em cima de pesquisa. O Mundo Cooperativo traz para você uma novidade, uma pesquisa desenvolvida na Embrapa que identificou a quantidade de tanino nos vinhos. E traz essa secura na boca. Isso pode ser prazeroso para muita gente e nem tanto para outras pessoas. O Brasil é hoje uma referência na produção agrícola mundial. E isso só foi possível graças a algumas mudanças implantadas pelos agricultores dentro das propriedades. Agro de trilhão. Você não ouviu errado, não? Trilhão mesmo. Para ser mais preciso, 1,150 bilhões de reais. Essa é a expectativa de faturamento do agronegócio brasileiro em 2023. Um recorde em 34 anos. O Brasil é hoje uma referência em produção agrícola e não importa a cultura. Soja, milho, cana-de-açúcar, café, algodão e tantas outras. E o produtor entendeu que para alcançar esse know-how nos últimos anos, é preciso seguir 5 mandamentos. O primeiro deles é o planejamento. E se a gente olhar historicamente, a gente sempre fez agricultura, sempre não, mas no passado fazia agricultura de uma forma mais empírica, Uma forma mais no sentimento, no que eu acho, etc. E hoje, com os dados, com os recursos, com inclusive ferramentas novas, de analytics e machine learning e inteligência artificial, já não precisa mais ficar no achismo. Fica com base em dados que te garante a melhor probabilidade de retorno, ou de resultado lá na frente. Então, planejar, ou seja, aonde eu quero ir e depois medir isso para garantir que eu estou chegando onde eu projetei, é essencial para qualquer negócio. E o produtor hoje tem ferramentas que podem fazer isso. O segundo e o terceiro mandamentos estão bem ligados. Apostar em uma genética de qualidade, adequada ao solo e às condições climáticas da propriedade e manejo correto. Nós, todos os anos, hacemos uma medição do impacto da genética na cultura y en la productividad total de la fazenda. De nuestro entendimiento, del 100% de las variables que pueden impactar en la productividad de una hectárea de soya, de milio, de cualquier cultura, 70% depende del clima, que es algo que no podemos manejar, pero sí podemos prever y en base a la previsión poder tratar de ajustar la cultura para lo que nos creemos que va a pasar. Más 70% es a un medio ambiente. Del 30% restante, nós achamos que 15% de eso viene de la genética que você elige para su campo y 15% de las prácticas de manejo que você faz para manejar esa cultura. Entonces, básicamente, nós achamos que 15% del resultado total do agricultor o 50% das variables que eles pueden manejar ven de la elección de la genética para el campo. Não podemos esquecer da sustentabilidade, mandamento número 4. Sustentabilidade é o objetivo final de tudo. O agricultor tem que estar no centro, de tudo isso, ele tem que ser o protagonista. Ou seja, ele é o responsável por nos ajudar a produzir de forma mais sustentável, produzir um alimento mais seguro e ajudar a descarbonizar o planeta. Máquinas
produzidas para serem utilizadas com biometano, cadeias de negócios sendo feitas para poder originar grãos com mais teor de óleo para substituir o fóssil, empresas fazendo digitalização da agricultura para produzir mais na mesma área, o que no final é o mais sustentável para a agricultura, é você produzir cada vez mais numa mesma unidade de área. Então, esse contexto geral, tudo para ter o agricultor no meio, recebendo esse pacote de tecnologia, esse pacote de informação, de técnica, para que ele possa produzir cada vez mais e melhor e, no final, de forma sustentável. E por último, mas não menos importante, inovação. Sabia que as empresas estão se unindo para oferecer produtos e serviços específicos para as necessidades do produtor? O produtor no mundo como um todo ele é impactado pelas mesmas variáveis. Talvez mais no Brasil, né, porque a gente tem o câmbio, o produtor americano não tem essa variável de câmbio, mas as variáveis e os impactos são os mesmos para todos os agricultores no mundo. Claro que os impactos podem ser maior ou menor dependendo do tamanho do produtor, da região, mas quando a gente pensa, né, em todas as necessidades dele, a gente consegue entregar uma solução completa para ele. E pensando em futuro, né, quando a gente está próximo e tem mais atores conversando com o produtor, entendendo as dores do produtor, a gente consegue desenvolver soluções para o futuro dele muito mais alinhadas do que ele já tem hoje e do que cada uma delas conseguiria. Se você consegue entender como cada uma das empresas, as soluções de cada uma das empresas interagem dentro do produtor, você consegue desenvolver essas soluções de uma maneira mais adequada para o produtor no futuro. Hoje, quando a gente fala em inovação, na verdade, a inovação ela pode ser aplicada para todo mundo, né? Indústria, produtor, comércio, é repensar como fazer as coisas de uma forma mais eficiente, né? Então, assim, quem hoje está parado, na verdade, está andando para trás, porque está todo mundo andando para frente. Então, acho que a inovação, esse espírito inovador, esse espírito de olhar para como resolver as coisas de uma forma mais eficiente, ela é inerente de qualquer negócio. E para o produtor mais ainda, né? Porque ele está competindo num mercado global, um mercado extremamente competitivo, então ele realmente precisa ter esse olhar, ter esse investimento, ter essa mudança cultural para seguir essas tendências, estar sempre atualizado e, de preferência, né, à frente dos demais. O Brasil é, sem dúvida, o centro de tudo isso. Onde a gente vai ter agricultura realmente relevante no mundo do futuro é no Brasil. Estamos em pleno verão e você sabia que para aliviar esse calorão, algumas frutas contribuem para a nossa hidratação? No primeiro trimestre de 2024, a população mineira poderá enfrentar um calor acima da média histórica no estado. É o que aponta o relatório de tendência climática elaborado pelo Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais, do Instituto Mineiro de Gestão das Águas. O documento aponta até 2 graus de temperatura acima da média em parte do estado. E para fugir desse calorão todo, a população precisa buscar alternativas para se hidratar. A água é a primeira coisa que nos vem à cabeça, mas existem outras opções. As frutas, por exemplo, são ótimas escolhas, porque além de tudo são saborosas e nutritivas. Eu tenho umas preferências que mudam sempre, sabe? Eu não sou metódica. Então, por exemplo, hoje eu preferiria melão, mas na hora que eu cheguei aqui, eu já vi a água de coco aqui, pensei no coco, uma aguinha de coco tão prática, né? E depois pensei no famoso abacaxi. Tá? Então, são frutas que fazem parte, tem que fazer parte do nosso cardápio, principalmente nesse verão tão fora do comum que nós estamos vivendo atualmente, né? Eu, em particular, gosto muito de abacaxi, né? Como é recomendável, como depois do almoço. Ajuda a digestão. Nós consumimos, né, lá em casa melancia, melão nessa época do ano, água de coco também. E com essas frutas, no caso do melão eu consigo fazer sucos, né? E com a melancia às vezes até congelamos ela para ficar geladinha, né? Fica bem gostoso. É uma das maneiras que nós consumimos lá na nossa casa. Geralmente é laranja, né?
as laranjas, laranja-pera, laranja da ilha. Às vezes é mais in natura mesmo, sabe? Para evitar um pouco de açúcar, né? Então a gente consome in natura. Para esta nutricionista, as pessoas estão fazendo uma boa escolha para minimizar os efeitos dos dias quentes no corpo. É importante também, não só em dias quentes, mas também no inverno, lembrar aí desse consumo da hidratação, da água, e tem frutas que auxiliam também nessa hidratação. Então tem alguns tipos de fruta que tem aí acima de 80% de água em algumas frutas. Separamos 5 opções de frutas que ajudam na hidratação: melancia, melão, laranja, abacaxi e morango. Vamos começar pela melancia. Ela é composta por 95% de água e, além de hidratar, também ajuda a manter o corpo com diversas vitaminas. Ela tem um certo preconceito que muitos acham que ela é muito calórica. Pelo contrário, ela tem pouca caloria, só aí a quantidade, né? Tem que tomar cuidado com a quantidade. Nesse calor, ela é uma ótima opção, além aí de outras vitaminas, como vitamina A, B6, C, ferro, entre outros benefícios que ela contém. Assim como a melancia, o melão é uma outra opção refrescante, cheia de vitaminas, minerais e fibras. Melão é ótimo, também poucas calorias, 90% aí de água, e é uma fruta bem diurética, antioxidante, e também contém vitaminas, vitamina C, ferro, entre outras vitaminas. A laranja tem 89% de água na composição e é uma fruta barata e de fácil acesso. É famosa pela quantidade de vitamina C, antioxidante, que ajuda no bom funcionamento do intestino, também na imunidade. O abacaxi é outra fruta que aparece na lista. Ele tem 87% de água e rico em nutrientes. É uma fruta que tem ácido málico, bromelina, que ajuda na digestão, por isso é utilizado muito após o almoço, para auxiliar na digestão. É uma fruta também que tem poucas calorias e pode ser utilizado em sucos, vitaminas, shakes, em vários tipos de preparações pode-se utilizar o abacaxi. Já o morango possui 87% da composição em água e também é uma boa escolha. É pouca caloria, é excelente fruta, bem saborosa, pode ser utilizada em shakes, sucos, pode estar congelando para utilizar em outras receitas também. Com tantas opções, basta escolher uma ou várias delas para se hidratar e enfrentar as altas temperaturas. De preferência variadas, pode estar colocando em torno de 3 frutas aí ao dia, lembrando, né, da quantidade e como que ela está sendo distribuída ao longo do seu dia, né? Cuidado com o excesso também da fruta, né? A combinação dessa fruta, o preparo, como está sendo utilizado essa fruta, mas é ótima opção e você pode estar colocando mais variedades, né? Mais nutrientes. Então, quanto mais variedade, mais nutrientes você está distribuindo ao longo do dia. Intervalo, já tem um bate-papo sobre as pesquisas da UFES com o Café Conilon. Olha só. Minha última pergunta, eu tenho 50% de chances do senhor responder e 50% de chances do senhor guardar. Eu quero saber se já tem algum spoiler de coisa nova que vocês estão pesquisando e que já pode contar em primeira mão. Em segunda mão, né? O que acontece? Algumas pesquisas elas são feitas ao longo do tempo, né? Pesquisa em desenvolvimento em café Conilon e Robusta. Esta é a mais recente publicação sobre café Conilon da Universidade Federal do Espírito Santo. Esse é um livro coordenado e organizado pelo professor Fábio Luiz Partene, que saiu de São Mateus, veio para Vitória e aí a gente conseguiu um espacinho na agenda para poder vir bater papo conosco e falar um pouquinho sobre essas importantes pesquisas que a universidade faz com o nosso café Conilon. Mais uma vez, queria agradecer muito a presença, professor, do senhor aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo ao Mundo Cooperativo mais uma vez. Ok, Bruno, a gente que agradece estar aqui, também está tendo a oportunidade de estar divulgando o nosso trabalho, também divulgando a nossa universidade. Professor, o que representa esse livro para a pesquisa em Conilon e para a Universidade Federal do Espírito Santo? Olha só, esse livro ele tem 2 objetivos centrais.
Primeiro é mostrar para a sociedade, para o cafeicultor, mas de modo geral, a beleza do café Conilon, a beleza do café Robusta. Então no livro, né, como você está folheando aí, você vê fotos de lavouras, fotos de frutos, fotos de grãos, fotos de flores. Então assim, a gente tem foto de flor aí de 20 centímetros, né, com ampliação, né. Então até mesmo o cafeicultor, talvez ele nunca viu uma flor tão grande, uma abelha tão grande, né. Então assim, mostra a beleza do café. E ao mesmo tempo também a gente mostra a atuação da universidade. A gente mostra, por exemplo, um gráfico mostrando uma editora, né, um periódico, os Scopus, mostrando que a UFES é a instituição que mais publica artigos científicos em café do mundo. Então mostra a atuação da UFES na produção de artigos científicos. Mostra a atuação no registro de cultivar. Então nós destinamos aí mais ou menos 30% do livro falando lâmina por lâmina, né, página por página, caracterizando os clones, os genótipos que a universidade registrou. A gente tem um aqui, posso mostrar? Pode, com certeza. Tardio C. Tardio C. Provavelmente tardio do cobre, né? Mas aí nós temos o A1, nós temos o Pirata, temos o Bambural. E cada um com a sua característica. Cada um com a sua característica. É lógico que nos trabalhos científicos, no registro a cultivar, a gente tem textos, né? Informação. Só que a gente teve esse livro com viés diferente. Ou seja, a informação é a fotografia. Sim. Então a pessoa, o agricultor, vai poder identificar o genótipo que ele quer ver, o A1, o Bambural, o Pirata, o Clementino, verificar e vai ver pelo menos 7 fotos. Então tem essa parte da informação das cultivares, depois tem a parte mostrando os trabalhos de pesquisa que foram concluídos, os trabalhos de pesquisa em andamento, voltado para a questão da seleção de materiais genéticos. No final também do livro mostra a difusão de conhecimento feito pela UFES, que é a parte de campo, a parte das aulas práticas, a parte mostrando as lavouras e por fim também, né, outra difusão de conhecimento que a gente faz, né, há anos, com o 12º Simpósio do Produtor de Conilon, é também um registro bem breve, né, em poucas páginas, do simpósio e até mesmo do auditório cheio, né? Então assim, mostrando aí a beleza do café e a atuação da universidade. Já que o senhor falou dessa difusão de conhecimento, a gente teve a oportunidade de acompanhar um pouquinho desse trabalho com a nossa equipe lá de São Mateus, quando eles foram lá mostrar um pouquinho desse trabalho na UFES e nós preparamos uma reportagem. Vamos rever um bacana dessa reportagem? Vamos lá. Este é o campus da Universidade Federal do Espírito Santo em São Mateus, no Norte Capixaba. E esta, a sala de aula. Um cafezal? Sim, um cafezal. Uma sala de aula bem diferente, sem carteira, quadro ou giz. Aqui os universitários vivenciam o dia a dia dentro da lavoura. A experiência ela é muito importante. Desde o primeiro período a gente começou a ter uma inserção nesse mundo acadêmico. No início, matérias um pouco mais lógicas, mais teóricas, e agora a partir do 5º período, pegando mais a prática, podendo vivenciar um pouco mais o campo, reconhecer essa realidade para poder estar levando posteriormente para a família, para os lugares, para casa, para a terra no caso. O tema da aula de hoje, o café Conilon. O café Conilon é a principal cultura em termos de renda, o capixaba, e também a atividade que mais emprega. Isso já há décadas, o café Conilon realmente tem a sua importância aí nessa parte de geração de riqueza e mão de obra. Quando eu vim fazer o curso de agronomia, eu pretendi especializar nessa área, porque além da questão econômica, a família da minha esposa mexe com isso, né? Então é importante dentro da sala de aula a gente aprender toda a questão fisiológica, a questão de tecnologia implementada nessa cultura, para a gente sair daqui, após formados, levar isso a campo e ajudar o produtor rural, no caso, a desenvolver essa cultura tão importante para ele no estado. Professor, a gente viu ali que quando a gente fala em difusão de conhecimento, não é só o aluno da universidade que tem acesso a esse conhecimento. A gente viu estudantes de fora, vindo aqui conhecer esse trabalho desenvolvido por vocês no centro da UFES em São Mateus. Exatamente. A gente, por exemplo, o dia de campo nós já fizemos 2, mostrando no campo, nós temos lá um
uma área, né? Nós temos quase 60 genótipos. É uma sala de aula a céu aberto. Uma sala de aula a céu aberto. Falar assim, exatamente. E ao mesmo tempo um laboratório também a céu aberto. Porque é lá que a gente pode identificar, estudar fotossíntese, a fluorescência, a nutrição. E os alunos têm acesso mesmo. Os alunos. A gente pode pensar assim, eles foram para lá só porque a televisão foi mostrar. Não, os alunos estavam lá. Então naquela oportunidade estava tendo um dia de campo. Então logicamente a gente marcou no dia da aula, mas o dia de campo foi o dia inteiro. Naquela ocasião nós tivemos quase 100 agricultores recebendo. Fizemos um novamente, também com mais de 100 pessoas participando. E os estudantes também? Veio os nossos estudantes, que geralmente são turmas pequenas, de 20, 30. Ou seja, a grande maioria é até de fora. Sim. Também recebemos estudantes de fora e agricultores. E nessa última ocasião, nós também distribuímos quase 2.000 mudas de café. Então, um trabalho financiado pela FAPES, né, que é a Fundação do Estado, onde nós tivemos a oportunidade de estar distribuindo 10 mudas de cada clone, não dos 20 e tanto, mas dos 10 clones. Então, cada cafeicultor recebeu 100 mudas. Então, nós fizemos isso para mais de 30 cafeicultores, para justamente difundir e propagar esses materiais que nós registramos. Professor, nos últimos anos a gente viu uma redução de recursos em todo o país na área de pesquisa, inovação e ciência. O senhor acredita que um país consegue se desenvolver sem ciência, sem inovação e sem pesquisa? É difícil desenvolver sem isso, né? Porque, assim, toda a base do conhecimento, ele é em cima de pesquisa. Para eu desenvolver, para eu produzir um novo produto tecnológico, por exemplo, uma nova cultivar, tem que ter seleção, tem que ter pesquisa. Por exemplo, um entendimento, um exemplo simples é você pegar um telefone. Às vezes tem produto tecnológico aí que cabe na palma da sua mão e custa milhões. Um equipamento de ponta de pesquisa, que é desse tamanhozinho, custa 500, 600 mil. Ou seja, gastou de material para fazer 600 mil equipamentos? Não, mas o que está embutido ali? Tecnologia. Já quando você pensa em soja ou minério, você precisa de toneladas para dar alguns 100, 200 mil reais. Então isso é pesquisa, conhecimento, junto com desenvolvimento tecnológico. Então é simples ver, né? Você vê alguns países que têm muito menos recursos naturais do que nós e que têm uma qualidade de vida melhor porque desenvolveram tecnologicamente. Então, eu costumo dizer que pesquisa, conhecimento científico também é segurança nacional. Porque o país tem segurança tecnológica de produzir e de oferecer qualidade de vida para a população. Então, quanto mais se investe em pesquisa, investe em conhecimento, ciência, o retorno é certo. E falando nisso, vocês têm um trabalho muito bacana também fora do Brasil, né, professor? A gente, no meu grupo de trabalho, né, a gente tem atuado principalmente em 2 países. Né, já fui lá 2 vezes em Angola. Inclusive, uma das vezes nós trouxemos material genético, fiz um acordo com o Instituto Nacional do Café, da gente ir lá, aprender, passar também um pouco de conhecimento, mas ao mesmo tempo, em contrapartida, poder trazer sementes de coffea canefa dos grupos que eles têm lá. São muito diferentes. Eles têm lá pelo menos 2 grupos, é coffea canefa, né? Só que são grupos diferentes. Então nós trouxemos 2 grupos, que são os 2 principais que eles têm lá. Deixar claro para o pessoal, né? Passou por quarentena, sim. Tem todo o procedimento, né, legal no Ministério da Agricultura, quarentena, lá em Campinas, tudo certinho, tá, gente? Né? Então nós tivemos esse trabalho em Angola e fechamos um projeto em Moçambique, que iniciou em 2017, finalizamos ele finalzinho do ano passado, onde nós também orientamos as pessoas. Lá é uma região que não tem tradição de café, lá era café arábica, era conilon, uma região extremamente pobre, onde 90% a 95% das pessoas onde inseriu o projeto eram analfabetos, ou seja, realmente uma situação bem complicada, onde o café vai ajudar a diminuir o desmatamento. Então é um projeto pontual, mas que ajudou bastante. E no final nós fizemos um livro. Então nós tivemos no ano passado o lançamento do primeiro livro de café de Moçambique, escrito pelos moçambicanos, né, ajustado pelos colegas portugueses e também da nossa contribuição fechando o material, sendo um material, um guia prático, a gente chama, né, para orientar os cafeicultores. Café segue o guia, que ali tem algumas orientações. Lembrando que lá o nível tecnológico, mesmo com essas orientações, não pode ser alto. São etapas, né? Não adianta eu ensinar a pessoa a fazer festa de irrigação se nem calagem ele faz.
Então você tem que aumentar o nível tecnológico por etapas. Então mesmo o guia, mesmo as informações que nós passamos são aquelas mais básicas e primárias. Ou seja, ninguém falou em festa de irrigação, ninguém falou em parcelamento de adubação. Ou seja, é a coisa mais, gente, vamos fazer uma calagem, vamos aprender isso, a conduzir a plantacinha, vamos mexer no espaçamento, coisa bem simples. E o resultado desse projeto é o livro, é o guia prático, é a melhoria da produção, lembrando que é uma produção pequena, e junto com a equipe da Universidade de Lisboa, o projeto previa também a formação de mestres e doutores. Então o projeto concluiu com a formação de 2 doutores e, se eu não me engano, 15 ou 16 mestres. Essa é a parte que eu considero muito importante do projeto, que nós entramos com a formação técnica, produção, beleza, bacana. Junto com a equipe da Universidade de Lisboa, proporcionou a formação de mestres doutores moçambicanos, uma vez que lá é muito carente, né, de conhecimento. Então, assim, são profissionais que foram formados e que hoje são professores das universidades em próprio do país deles. Deu tempo de ver o grão formado e deu tempo de experimentar o café, professor? Deu, né? Lógico, né? Lá o café nós pegamos no início, a produção não é tão grande, mas acho que em torno de 20, 25 toneladas. Como o projeto maior, né? Existe uma ONG, existe várias ONGs, existe, né, toda uma estrutura muito maior do que só o projeto café. O parque tem 10% do estado do Espírito Santo de área territorial, tem leão, tem elefante, não tem divisa, né? Então tem projeto de caju, tem projeto de mel. O parque, através de organizações, está fazendo mais de 50 escolas rurais, um lugar onde o governo atua pouco e as instituições estrangeiras fazem a diferença para a qualidade de vida daquelas pessoas. E o café é uma leve contribuição nesse aspecto. Não se planta café onde o elefante e o leão está. É uma área que é um anexo, é uma montanha um pouco retirada do parque, mas que compõe o parque, mas não fica na área onde os leões estão, não. Né? Não fica lá. Mas, por sua vez, em 2016, esse mesmo lugar que se planta café hoje, é onde a guerrilha, né, o pessoal da Guerra Civil, ainda os resquícios, né, da Guerra Civil ficava, né? Então, nesse processo da gente estar lá, inclusive teve acordos para que esse pessoal entregasse as armas, né? Eu lembro que na época teve umas vezes que eu estive lá, o embaixador dinamarquês esteve lá, que era o que estava negociando a paz, né? Então teve tudo isso durante esse período, né? E o parque, como tem difusão, tem turismo internacional, ela consegue botar esse café numa embalagem bacana e vender num valor agregado. Muito legal. E a gente falou do simpósio do Café Conilon, o professor falou do livro, o livro está aqui. Professor, a importância que tem esse simpósio. São 12 anos realizando, né? Quais foram as conquistas ao longo desses 12 anos? Como começou o simpósio e como ele chega em 2023, né, na sua última edição? Tá, olha só, o simpósio começou em 2012, começou pequeno, né? A gente resolveu fazer uma forma de mostrar para a sociedade, principalmente em torno de São Mateus, que nós existíamos. Para marcar presença. Para marcar presença. Eu lembro que em algumas visitas que eu fiz, isso em 2012, vai ter um evento lá na UFES e tal, mas o que tem lá? Não, tem um curso de agronomia. Mas paga quanto? Não paga nada não. É só para... É público, é de qualidade. Não, quem paga é o contribuinte, somos nós todos, né? Não tem mensalidade. Então, assim, um dos objetivos foi plenamente atingido. Plenamente não, né? Mas assim, grande parte, né? Que é a difusão da universidade para o interior. As pessoas saberem que existe uma universidade, UFES, que está lá em São Mateus, está perto de Linhares, está perto de São Gabriel, Vila Valéria, ou seja, está ali e está acessível. O outro objetivo também é levar informação, né? Ou seja, se tornar conhecido enquanto universidade e, ao mesmo tempo, levar informação para o cafeicultor, levar informação para o técnico do segmento. Então, nesse meio tempo, nós já trouxemos diversas figuras aí bacanas que trouxeram informações, né? Desde palestrantes bacanas, como o Alisson Paulinelli, presidente da BIC, Matiello, ex-secretário de Estado, né, de Tocantins, o Tejon, né, que está aí, o pregador aí do cooperativismo. Então trouxemos esses nomes e também trouxemos muita prata da casa. Estou vendo um aqui, prata da casa. Livros que eu abri assim, por sinal numa página está aqui, Sítio Grãos de Ouro.
Também. Cláudio Souza, Cláudio. de Muqui. Que uma das coisas que a gente faz nesse evento, que nós inovamos, é trazer o cafeicultor de sucesso. Nós temos a parte da tarde, que é um quadro, né? Cafeicultor de sucesso. Uhum. Então, são 12 eventos, 2 cafeicultores de sucesso pelo menos por ano. Então, nós já tivemos pelo menos 24 cafeicultores, que tiveram a oportunidade de falar da sua experiência. Desde, né, o nosso produtor de qualidade, o Luiz também de Santa Teresa de qualidade, o Frota de colheita mecanizada com automotriz, e vai por aí, né? Fica difícil listar que são 24, né? Vai acabar o horário do programa, né? Então, assim, a gente traz isso também. Esse ano nós levamos um desembargador, também um tema foi muito bacana para falar das questões trabalhistas, né? Dos cuidados que devem ter, né? Essa questão toda aí. Esse ano não, né? Final do ano passado, nós inovamos, né? Nessa mesma ocasião, no dia anterior, a gente fez o primeiro simpósio de pesquisas e tecnologias em Coffea Canephora. Então, um evento científico onde os banners ficaram colados nos lugares que as pessoas podiam passar e ver. Todas essas pesquisas. Então, também um evento que é o primeiro, mas que acontece junto com o 12º. Então, também é difusão de conhecimento. Também é difusão de conhecimento. Ou seja, a pesquisa que tem gente que pode difundir aquele resultado da pesquisa. E isso nos motivou, porque o evento novamente foi casa cheia, tivemos quase o dobro de resumos das nossas expectativas. Então, a gente deve fazer novamente um novo simpósio de pesquisas e tecnologias em Coffea Canephora, que é o evento científico, e no mesmo dia, no outro dia seguinte, fazer o 13º simpósio. Provavelmente, já me permite fazer a propaganda, né, desse ano. Primeira mão, hein? Provavelmente a gente vai fazer o evento na última semana de novembro, né? E possivelmente vamos falar sobre a saúde do clima. Estamos aí verificando o palestrante. E uma coisa que a gente deve estar levando também, que é a saúde do trabalhador. Né? A gente vê vários casos, o agricultor às vezes não se cuida direito, não vai no médico, não faz o exame. Então a gente também vai estar levando como tema geral, provavelmente a questão climática, saúde do clima, saúde entre aspas, né? E também a questão da saúde do trabalhador. E é lógico, os outros temas, né, mais técnicos, como irrigação, nutrição, a gente vai estar definindo ainda. E provavelmente vai acontecer na última semana de novembro. Professor, minha última pergunta. Eu tenho 50% de chances do senhor responder e 50% de chances do senhor guardar. Eu quero saber se já tem algum spoiler de coisa nova que vocês estão pesquisando e que já pode contar em primeira mão. Em segunda mão, né? O que acontece? Algumas pesquisas elas são feitas ao longo do tempo, né? E às vezes o resultado inédito a gente tem que guardar ele um pouquinho, né? Mas em breve nós estamos aí a médio prazo na pesquisa em café, que é uma cultura perene e nada acontece de um dia para o outro, né? Mas a gente tem feito alguns trabalhos com mais seleção de materiais. Então hoje nós temos ensaio de competição que vai gerar produto em breve em Venda Nova do Imigrante, lá junto com o Casca Café, também a participação do IFES. Nós temos Conilon a 1.100 metros, tem plantas com boa produção e tem planta morrendo por causa do frio. Então em breve a gente vai ter aí uma cultivar para 1.100 metros de altitude. A gente tem identificado 3, 4 clones com potencial extraordinário. Nós temos também um trabalho com altíssimo nível de sombreamento, onde alguns genótipos também têm se destacado. E nós estamos também com um ensaio de robusta, com 48 materiais genéticos, 40 robusta e alguns de conilon, de porte alto. Então também é mesmo para entender como é que é o comportamento do robusta aqui no Espírito Santo. A gente sabe que, né, trouxemos lá de Rondônia, né, as pessoas estão plantando muito, mas ninguém sabe ao certo se esse material, que é Coffea Canephora, é a mesma espécie, né, se ela vai se adaptar bem aqui. Então nós temos um ensaio de robusta lá na propriedade da Taíde Armani, em Jaguaré, e nós temos os mesmos materiais sendo avaliados também em Tabela, na Bahia. E por fim, um outro trabalho que a gente tem, que está indo para a terceira colheita, também é uma avaliação de 44 materiais, 20 deles inéditos, que nós fizemos um trabalho prévio de seleção de lavoura de semente, em Aimorés, que também é um trabalho de doutorado. Então agora, né, mas aí já é a longo prazo, fazendo um pedido de um projeto grande, que a gente vai estar entregando para ver se a gente consegue fazer várias lavouras de semente, para a gente novamente buscar a diversidade genética em todo o estado
em vários níveis tecnológicos. Mas isso aí pô, se der certo, vai demorar, né? Afinal, a gente conta com recursos, né? Os recursos aí já estão em caminho de solicitação. Então, assim, de novidade do nosso trabalho que a gente coordena é isso, né? Mas é lógico que a UFES tem muito mais a oferecer, tanto no café como na agricultura de modo geral. Nós temos hoje vários programas de pós-graduação, né? Tem em São Mateus, nós temos em Alegre, né? Quando eu falo temos, temos, né? É o plural, é nosso, é seu também, né? Então, assim, nós temos vários programas de pós-graduação em Alegre. Eu acho que hoje nós já temos a UFES mais de 200 teses de doutorado concluídas em ciências agrárias. Provavelmente, se não atingirmos, estamos próximos a atingir 1.000 dissertações de mestrado em ciências agrárias. Além de fazer pesquisa e ter as dissertações de mestrado, doutorado em café e agricultura, a UFES também tem diversas outras atuações. Isso, né, atualmente estou como diretor de pesquisa da universidade, a gente tem visto outras áreas do conhecimento. Por exemplo, a UFES tem uma atuação gigante na área de saúde, com vários projetos extraordinários na área de tuberculose, na área de doença infecciosa, na parte de saúde coletiva. A UFES tem se destacado muito na parte de engenharia química, seja projetos na área de petróleo, na área química de modo geral. Então, assim, a UFES, além de ter a parte de agricultura, tem todo o restante. Afinal, nossa instituição está fazendo 70 anos, né? Que fica aqui, né? A sede fica aqui em Goiabeiras, né? Aqui em Vitória, com campus também em Maruípe, também na capital, com 2 campos no interior, né? O de Alegre, que já é antigo, né, que tem vários cursos de agronomia, engenharia florestal e dentre outros, e também um campus mais recente, que surgiu com a expansão da universidade em 2006, que é o Centro no Norte do Espírito Santo, né, que é o CEUNES, que além do curso de agronomia, também tem curso de farmácia, enfermagem. Então a universidade está aí, nós temos aí mais de 20 mil alunos, mas com potencial gigante para estar contribuindo com a sociedade capixaba, brasileira, e até mesmo com o estrangeiro em função de algumas cooperações. Professor, queria agradecer muito a sua vinda aqui no Mundo Cooperativo, trazer de presente os livros, o do simpósio e o das pesquisas da universidade. Esses vão para a minha biblioteca e, mais uma vez, eu agradeço a presença do senhor e eu estou devendo uma visita. Mas agora não vai passar isso. Descendo não passa, né? Descendo não passa. Queria agradecer muito mais uma vez a vinda do senhor aqui no Mundo Cooperativo. Ok, Bruno, a gente agradece a disponibilidade de estar falando do nosso trabalho, falando da nossa querida universidade. Eu agradeço o espaço na agenda, que se não tiver espaço na agenda, não tem novidade aqui no programa. Tá certo, estamos sempre a ordem. A gente vai para um rápido intervalo e o Mundo Cooperativo volta já já. E olha só que bacana essa notícia. Uma pesquisa desenvolvida na Embrapa identificou a quantidade de tanino existente nos vinhos. O cultivo de uva ocupa uma área de aproximadamente 7 milhões e 300 mil hectares pelo mundo. Este ano, a estimativa é de que a produção total de vinho alcance entre 241 e 246 milhões de hectolitros, uma queda de 7% em relação a 2023. Já o consumo da bebida se mantém estável, mas o consumidor está mais exigente. De acordo com a Organização Internacional de Vinho, os portugueses foram os que mais consumiram a bebida no ano passado, cerca de 67,5 litros por pessoa. Isso dá mais ou menos umas 90 garrafas. O brasileiro consumiu bem menos, pouco mais de 2 litros, o que corresponde a 3 garrafas de 750 ml cada um durante o ano todo. Um dos itens que compõem o vinho é o tanino, presente em cascas, sementes, folhas e cabos das uvas. Eles são os responsáveis por causar a sensação de adstringência e amargor na boca, principalmente nos vinhos tintos. E ele traz essa secura na boca. Isso pode ser prazeroso para muita gente e nem tanto para outras pessoas. Bem administrado, ele pode entrar em equilíbrio e as pessoas falam que o vinho é aveludado, ou seja, tem um tanino que não agride tanto. Para medir o nível da substância no vinho, uma pesquisa desenvolvida pela Embrapa Instrumentação e pela Universidade Federal de São Carlos
monitora o teor de ácido tânico na bebida. Os cientistas descobriram que a autofluorescência da celulose muda dependendo da concentração de tanino. A reação acontece graças aos nanocristais presentes nos cavacos de seringueira. Essa é a ideia da pesquisa, agregar valor a um produto que eventualmente seria descartado ou teria um baixo valor agregado por uma função específica de maior valor agregado que tem possibilidade de auxiliar os produtores de vinhos e enólogos. Os testes químicos e sensoriais feitos hoje não indicam os índices de tanino separadamente. Já o novo sensor traz praticidade na elaboração das vinícolas. A pesquisa abre ainda possibilidades para aplicações em outras áreas. Observando-se esse potencial de exploração da autofluorescência da nanocelulose, é possível que aconteçam outras pesquisas, pesquisando outros compostos de interesse de detecção, tanto contaminantes quanto compostos de interesse industrial. Como exemplo, a pesquisadora fala da aplicação na detecção de metais pesados, bactérias, hormônios e a presença de bisfenol, que é um composto sintético, na água. Para Mariana, especialista em vinhos, isso é importante não só para otimizar o trabalho do enólogo, mas também para criar uma bebida mais harmônica que faz da degustação uma experiência única. Essa técnica de apreciar o vinho, degustar o vinho, o bacana é você olhar para ver o quanto escuro esse vinho é, que tem referência à questão do tanino. Depois você sente os aromas, né? Você coloca seu nariz bem dentro da taça para avaliar os aromas e depois você põe na boca, massageia, coloca o vinho, respira um pouquinho com o vinho e engole. Essa sensação, né, na boca, a primeira que vem para mim é em relação ao tanino, essa secura. Agora tem um alerta para os produtores de citros sobre uma doença que pode trazer prejuízos às produções. O cancro cítrico é o nome da praga que pode afetar as plantações de limão, laranja, tangerina e outras frutas cítricas. O Instituto Mineiro de Agropecuária alerta os produtores destes frutos para as estações mais quentes do ano, verão e primavera. A doença traz prejuízos à qualidade da produção e queda prematura dos frutos, além da restrição do comércio para as áreas livres da praga. As áreas do estado mais afetadas são a Zona da Mata, Vale do Rio Doce e Triângulo Mineiro. Em Minas Gerais, nós temos hoje 7 municípios com a detecção de uma maneira constante da presença do cancro cítrico, que estão basicamente restritos a alguns municípios do Triângulo Mineiro, e um município do Noroeste. Nós temos ocorrência de alguns focos. Entretanto, esses focos estão sendo erradicados e nós temos o sucesso. E nos demais situações, quando ocorre o foco, a ação da defesa sanitária, a gente apresenta o trabalho de erradicação e a gente estamos tendo sucesso na erradicação da praga, em outros municípios. Segundo a Secretaria de Agricultura do Estado, Minas Gerais é o segundo maior produtor de citros do país, sendo o Brasil o maior produtor dessas frutas no mundo. Hoje, 88% da produção mineira de citros vem de propriedades com menos de 10 hectares, ou seja, pequenos produtores. Em 2022, o IMA recebeu notificações sobre a suspeita do cancro cítrico na cidade de Dona Eusébia e Astolfo Dutra, na Zona da Mata. Essas cidades são produtoras de mudas de citros e de lá saíram plantas infectadas com a bactéria causadora da doença. Na época, cerca de 1 milhão de plantas foram infectadas. A situação foi controlada e em 2023, 2 propriedades continuavam com a doença, de forma controlada. A praga se espalha através do vento, equipamentos agrícolas contaminados e até mesmo por insetos. As condições favoráveis ao desenvolvimento da bactéria são temperaturas entre 25 e 30 graus Celsius. Ainda segundo a Secretaria, a forma mais eficaz de evitar a doença é saber a origem das plantas. As medidas sanitárias de manejo, que são ideais ao produtor, a primeira é que ela serve não somente para o cancro cítrico, para qualquer tipo de pragas.
saber a origem, a aquisição de mudas sadias, né? Com a documentação sanitária pertinente, a qual vai trazer uma garantia de um produto, né, livre de praga. Então isso é importante. As demais são a utilização de ferramentas, né, desinfestação de ferramentas, a utilização de quebra-ventos nas propriedades rurais, uma vez que a praga ela é disseminada, né, através de vento e de gotículas de chuva, principalmente nos períodos chuvosos, né, a utilização de quebra-vento ela é uma medida, né, excelente. A outra situação é as caixarias utilizadas como as ferramentas passarem por uma desinfestação, os veículos que estão entrando e saindo da propriedade também serem desinfestados, né? Todas essas medidas, né, elas vêm mitigar o risco, né, e ter uma possibilidade menor de introdução da bactéria nos pomares, né, de citros. Mais informações sobre a praga, as formas de prevenção e onde estão as unidades do Instituto podem ser acessadas pelo site www.ima.mg.gov.br. E enquanto alguns produtores estão planejando a colheita da soja, outros já estão plantando o milho safrinha. Por aqui as máquinas estão a todo vapor. O trabalho não para nem no fim de semana. E foram contratados 6 funcionários temporários. O Ivan Bruxelles está finalizando a colheita nessa área no sudoeste do estado. Mas a produtividade não vai ser a mesma que na safra anterior. Choveu bem para plantar, a gente realizou o plantio, depois faltou muita chuva, onde a soja, para ela encher o grão, aí faltou essas chuvas aí. Ocorreu que ela está produzindo agora, os primeiros 400 hectares, produziu 25 sacos por hectare. Então, o que eu produzia em 1 hectare o ano passado, eu estou tendo que colher 3 hectares para produzir o que eu produzi o ano passado. Assim que termina a colheita da soja, as plantadeiras já entram em cena no campo para começar o plantio do milho safrinha. A expectativa era de aumentar a área, mas o produtor não vai arriscar. A estiagem continua preocupando e tem um outro problema. Nessa área onde o grão já germinou, é a cigarrinha que está tirando o sossego do produtor. Olha, a safra do milho safrinha está sendo plantada cedo, né? Tem tudo para ela produzir bem, só que depende realmente de controlar essa cigarrinha, o que não é fácil. A gente está vendo que a gente não via ela no meio da soja, só que agora tem muitas, às vezes, lavouras pequenas aí de milho em volta, né? Essas lavouras procriam a cigarrinha e elas estão aí agora, infestando as lavouras, e a gente tem que fazer o controle, tem que fazer o monitoramento. A área plantada do milho safrinha em todo o estado nessa safra deve ser menor. As primeiras expectativas trazem uma leve redução frente ao que foi estimado no ano passado. Podemos ter uma redução até de 5% na área de safrinha aqui no estado de Goiás, tanto pelas questões climáticas como pelas questões mercadológicas, uma vez que o milho vinha de preços mais baixos, não proporcionando uma boa rentabilidade para o produtor. O mercado de milho, nesse momento, ele aponta uma certa tendência de alta, uma vez que essa redução na área de safrinha pode trazer uma redução na oferta interna de milho, fazendo com que a gente tenha bons preços. Não podemos deixar de falar também das exportações. O Brasil tem se tornado um bom exportador de milho, trazendo mais um componente positivo para os preços para o mercado dentro da visão do produtor. Tudo isso pode trazer um mercado de milho safrinha bastante promissor no final desse ano de 2024. A comercialização de fertilizantes e sementes também está lenta. O produtor ele não está com medo de tomar essa decisão, né? Os custos da lavoura aumentaram bastante. Mesmo com a redução dos preços dos insumos agrícolas pós-pandemia, o produtor está com dificuldade, né? Porque fazendo a relação de troca, ele tem que tomar bastante cuidado. Porque na safra de 2022, a safrinha 2022 foi um ano atípico, não altas produtividades. Esse ano, com o clima desfavorável e com uma perspectiva de chuva cortar mais cedo, então essa produtividade deve voltar para os patamares normais, na casa de 100 sacos. Então ele tem que tomar bastante cuidado, e ele está tomando esse cuidado, né? Tomar a decisão na hora correta. Então há um atraso nas negociações.
Você pega fertilizantes, está na casa aí de 65%, 70% negociado. Os grandes produtores, talvez um pouco mais. As sementes também nessa casa 65%, 70%. Já os defensivos agrícolas, esse sim está bastante atrasado. Mas tem boa notícia para os produtores. As chuvas devem ser regulares a partir de agora. Perspectivas são bem melhores, né? Porque devido a esse enfraquecimento do El Niño, então nós temos também, por exemplo, questões de temperatura, né? Dificilmente ondas de calor e momentos de estresse hídrico muito longo, como nós tivemos para a safra de soja, né? Então a perspectiva é muito melhor, né? Um detalhe é que, claro, a nossa safrinha ela é marcada a partir de um momento pela redução das chuvas, a partir do momento que a gente tem a transição do verão para o outono. Então, também não dá para esperar que essas chuvas, quando a gente começa a chegar em março, abril, vão ser chuvas abundantes. Não, é característico da região a gente ter essa redução. Mas no período chuvoso, de janeiro, de fevereiro e até dentro de março, dentro da normalidade de chuvas, para que a gente tenha um bom plantio e também estabelecimento da cultura do milho. E a gente preparou uma reportagem que mostra como o Brasil tem se tornado referência em tecnologia no agronegócio. A tecnologia está cada vez mais presente no campo e o Brasil é referência no assunto. A mecanização trouxe mais produtividade e inovação nas lavouras, com sistemas de integração, máquinas modernas, drones gigantes e softwares para gestão agrícola. Hoje tudo é monitorado na palma da mão. Ferramentas que contribuem para otimizar tempo e reduzir custos de produção. Tecnologia de produção, não existe ninguém que faz o que o Brasil faz. E isso há muito tempo. O problema é que a gente precisa se comunicar melhor. Vou te dar um exemplo. Plantio direto no Brasil tem décadas. Que lugar no mundo usa o plantio direto na escala que o Brasil usa? Bioinsumos. Hoje o Brasil, 30% da utilização de produtos agrodefensivos é de bioinsumo. 30%. Não tem ninguém no mundo inteiro, nem próximo disso, ninguém não usa nem 15%. Utilização de rochas substituindo fertilizante. Isso não existe no mundo. Agricultura regenerativa, aonde tem isso no mundo? Ou seja, na área de produção nós somos imbatíveis, mas também a gente tem em equipamentos, vou te dar um exemplo. O que a aviação agrícola faz no Brasil é um caso único, você faz aplicações a ultra baixo volume. Em 1 hectare você aplica o produto usando 5 litros d'água. Olha a economia de água, olha a eficiência, olha a performance desse avião. Então, em várias áreas, desde as áreas agronômicas, desde as áreas de pesquisa, até em maquinário, de utilização desse maquinário, o Brasil é imbatível. Outro fato que salta aos olhos nossos, né? O mundo luta para ter uma safra por ano. Pouquíssimas regiões do mundo conseguem fazer 2 safras por ano. Algumas regiões do Cerrado nós estamos fazendo 2,8, quase 3 safras por ano. Ele planta a soja, colhe a soja, já semeia junto milho e outras plantas de cobertura, colhe o milho e aquela planta de cobertura cresce e ele põe o gado ali para engordar. E esse gado, no final do ciclo, ou ele mata gordo ou ele revende recriado. E tudo isso mantendo o solo protegido. Como eu tenho várias culturas, eu crio uma microbiologia do solo mais favorável. Então, a soja ajuda o milho, que ajuda o pasto, que ajuda a soja. É um ciclo virtuoso. Aonde tem isso no mundo? Goiás não fica para trás e também se destaca. O estado é o 3º maior produtor de grãos do país, de acordo com dados do IBGE. A nossa produção em mercado tem atraído cada vez mais investidores de fora. No ano passado, representantes de vários países vieram conhecer de perto a nossa economia. E o município de Rio Verde esteve na rota dos investidores. Uma das maiores feiras do agronegócio acontece em Rio Verde, a Tecnoshow. É uma vitrine de tecnologia e informação para o produtor rural. Somos privilegiados com a ferrovia Norte-Sul, que liga 4 regiões do país. Os vagões substituem os caminhões. O modelo garante agilidade e menos impacto ambiental.
Quando se fala em tecnologia no campo, não podemos deixar de falar da pesquisa. Rio Verde tem hoje universidades e centros de pesquisas como o GAPS. O grupo é formado por produtores associados. A gente tem o grupo GAPS já formado há mais de 20 anos, por produtores que aqui adquiriram propriedades e viram a necessidade de evoluir na agricultura. Então, hoje a gente fala de tecnologia. A tecnologia não é só a parte digital, não é as coisas que vêm agregada num equipamento ou em outras coisas. Então, a tecnologia é a evolução também das pesquisas que a gente tem no campo, dos recursos que vêm aparecendo na questão da agricultura regenerativa, aonde tem os usos dos biológicos, dos fungos que eram da própria terra e hoje eles foram diminuindo. Então, isso é uma inovação, isso é uma tecnologia. E aonde o GAPS vem já com a pesquisa há mais de 10, 12 anos, trabalhando em cima de todas as tecnologias, tanto as digitais como essas tecnologias que a gente vê no dia a dia aí, que mostra. E você bem falou, Rio Verde é uma cidade que é referência. Graças a Deus aqui muita coisa é criada aqui dentro do município e elas são exploradas depois no Brasil inteiro, essas tecnologias que a gente levanta aqui, por ter produtores competentes, produtores com cabeça aberta para inovar, para buscar. Temos também cooperativa, temos várias empresas que também se reúnem para que essa evolução das tecnologias que traz benefício não só para o produtor, traz benefício até para a sociedade também. Não é só o produtor que se beneficia com essas evoluções das tecnologias, né? Tem também o CIAGRE, Centro de Excelência em Agricultura Exponencial de Rio Verde, financiado pela Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado de Goiás, em parceria com o Instituto Federal Goiano e Prefeitura Municipal. O CIAGRE se tornou referência em pesquisa nacionalmente. A tecnologia possui um papel crucial na agricultura moderna, oferecendo ferramentas para o aumento da sustentabilidade, produtividade e sustentabilidade. O CIAGRE, Centro de Excelência em Agricultura Exponencial, com capilaridade nas diferentes regiões do estado de Goiás, através dos campos do Instituto Federal Goiano e com sede em Rio Verde, executa projetos de inovação, de pesquisa e desenvolvimento. Cada dia o Brasil se torna referência em tecnologias, boas práticas e sustentabilidade para o mundo. Nossa, como passou rápido, não é? Acabou o programa. Para rever o mundo cooperativo é muito fácil. É só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aí na tela. Ou acessar o nosso canal no YouTube, @Record News Espírito Santo ou TV Sim. Muito obrigado pelo carinho, pela companhia e até semana que vem. Tchau!